Há quase 15 anos, a Domus prima pelo profissionalismo e experiência. Pioneira em avaliação psicopedagógica com enfoque neurocognitivo no Nordeste, a clínica conta com uma equipe diversificada de profissionais. Trazendo excelência em psicologia e fonoaudiologia, oferecemos serviços de avaliação neuropsicológica, identificação da síndrome de Irlen e alfabetização fonológica. Utilizando os procedimentos mais modernos e contando com equipamentos de ponta, a Domus também avalia e treina o seu cérebro, mediante estímulos e técnicas de neurofeedback, biofeedback e neurometria. Nossa equipe também realiza consultorias, cursos e treinamentos especializados no campo da aprendizagem. Ficamos na Rua Tenente Brandão, 453, em Lagoa Seca. Domus, avaliação, estimulação e formação neurocognitiva. Telefone 98892-7723. Olá, esse é o programa Opiniões e esse programa foi criado porque a gente discutia muito a questão das fake news, muita inverdade, muitos dados falsos, muita mentira via internet. Então eu pensei em um programa em que a gente pudesse falar com profissionais, com pessoas que tivessem autoridade para opinar sobre diversos assuntos. Hoje a gente vai falar sobre meio ambiente. É um assunto que está na pauta do dia. Está comigo ao meu lado o Marco Antônio, que é engenheiro químico, com mestrado em processos químicos, com ênfase em processos ambientais pela UFPB, nossa Universidade Federal de Pernambuco. E atua hoje com a área de tratamento de águas e efluentes e também é professor universitário. Marco, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite e a gente está aqui para falar e dar opinião sobre esse assunto que é muito complicado e controverso, né? Sem sombra de dúvidas, muito controverso. Eu queria, antes de entrar no assunto meio ambiente, queria saber um pouco sobre o seu percurso. Engenharia química. Por quê? Em 1983, eu estava convicto que iria fazer um curso na área de humanas. E aí apareceu na minha vida um professor que viu a minha capacidade de tratar com questões de cálculo, de física e de química de uma maneira muito fácil. E eu gostava também. Então ele me orientou, né? Ele foi, vamos dizer assim, o mentor naquela minha época. E hoje eu agradeço muito a ele, né? Eu já tinha uma vida, vamos dizer assim, traçada, né? Era fazer administração e seguir uma carreira aí na área de administração. Não que o curso não seja bom, mas ele me apresentou a química e aí eu gostei. Fiz engenharia química e em 1986 eu entrei para o curso de engenharia química aqui na UFRN e me formei em 1992, né? Mas você se formou aqui ou lá? E me formei aqui. Sim. Né? E fui trabalhar logo, trabalhei aqui. Estava na época, acho que o povo daqui lembra, a construção da empresa Vicunha. Sim. A unidade 2. Então eu participei daquela obra, eu trabalhei ali durante 2 anos e 2 anos e meio. E depois eu fui morar em Recife, onde eu trabalhei lá com empresa têxtil também. Eu era engenheiro de processos e engenheiro de laboratório. E foi em Pernambuco que eu fui apresentado à área ambiental. Foi lá que eu fui, vamos dizer assim, obrigado a gerenciar uma estação de tratamento de efluentes dessa indústria têxtil.
que foi feita para 40 metros cúbicos hora. É um monstro, era uma mega estação, onde eu tive que me preparar, fazer curso fora, fiz curso em São Paulo, fiz curso em outros estados também, tive que estudar muito sozinho, e aí eu entrei nessa área de tratamento de efluentes. Tive que estudar muita biologia, né, para a gente poder entender do assunto, e aí começou a minha área na área, vamos dizer assim, nesse meio ambiental. Sim. Depois, 2004, eu saí porque eu vi a necessidade de especializar, né? Porque só com a graduação ali, com muita coisa, eu já vi que não dava para a gente subir muito. Então eu saí e fui fazer mestrado na UFPR. Sim. Na área lá, nós temos um departamento de engenharia química, tem uma área de processos químicos com ênfase em área ambiental. Então eu fiz no processo de adsorção, né? Era justamente o que eu trabalhava na empresa, era remoção de cor, né, através de carvão ativado. Então eu estudei, então fizemos trabalhos, artigos, e logo depois eu comecei a fazer o doutorado, mas aí aconteceu o imprevisto. Eu comecei a trabalhar na academia. Sim. Lá no Ser Educacional. E aí comecei também a trabalhar em algumas empresas da área de saneamento. E aí o doutorado ficou um pouco comprometido, né? Era um doutorado também que eu fazia na área ambiental, na área de tratamento. E aí eu não terminei. Eu estou procurando acabar o doutorado aqui agora, né, na UFRN. Vou entrar agora, se possível, esse ano, para a gente acabar. Eu já tenho quase ele pronto, eu fiz muita coisa lá na UFPE e eu quero ver se eu acabo e defendo ele aqui. Mergulhou na área ambiental, então por isso que eu trouxe você para cá, né, que é muito distante da minha área, que é humanas, que é psicologia. E aí eu vou entrar agora sim no assunto, porque eu sei que você tem propriedade sobre isso. O meio ambiente está tá se transformando, a gente tem todos os indicadores evidenciam isso. A Terra está realmente mais quente ou isso é uma fake news? Eu não posso afirmar que isso seja uma fake news. Se a gente for ver a história do planeta, o planeta tem bilhões de anos aí, né? E em todas as suas etapas de evolução, você teve lá o seu período onde o planeta ficou muito quente. Sim. E também ficou muito frio. Isso. Né? Então, hoje, o que eu posso falar, e é o que muita gente defende também, porque você tem aí duas classes de gente que trabalha tanto na academia como fora. Você tem o que a gente chama de aquecimentistas, né? E aqueles que defendem uma área mais, vamos dizer assim, acadêmica da coisa. Ou seja, existe muita coisa que não está explicado ainda. Sim. O que a gente sabe é que há uma mudança no clima, isso é um fato, e até mesmo porque o clima ele não é estático, né? O clima muda, por isso que o nome é clima. Então, o clima do planeta, de uma forma global, ele vai se adequando. Nós temos aí um fato que poucos lembram, né? O Sol. Se o Sol der uma espirrada, sim, acaba tudo. Então, o Sol, ele aquece os oceanos e esse sim é quem transfere calor e massa para a atmosfera, e aí você tem 3/4 do planeta, né, só de água. E aí levar um pouquinho de água para os continentes já faz esse estrago todo que a gente vê. Então, a questão do aquecimento, ele é vamos dizer, um fato. Mas eu não acredito que seja puramente pela ação do homem, né? Existem outras coisas muito mais fortes e muito mais evidentes que levam a gente a crer que há sim uma mudança no clima, mas não como a gente apregou e muita gente fala. Existe uma questão muito interessante. A área ambiental é uma área que trabalha muito com o desenvolvimento de um país, né? Vamos dizer.
Então ela é muito utilizada para determinadas coisas, para o bem e para o mal. Então se fala muito da área ambiental, para você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode desenvolver isso, você não pode mexer naquilo, vamos preservar isso, mas a coisa não é bem assim. O que eu gosto de falar, e eu que falo muito para os meus alunos, é desenvolvimento sustentável. Sim. Né? Então você tem que desenvolver, porque não tem outro jeito, o planeta vai continuar, os países vão continuar crescendo, né? E isso é um objetivo claro, mas crescer como? Sustentavelmente ou não? Então isso é que é. Tem que se achar um equilíbrio. Um equilíbrio. O que eu não vejo no nosso país, e eu não vejo em alguns países, na maioria dos países, é que a questão ambiental ou desenvolvimento sustentável, ele não é um plano de Estado. Sim, não é uma prioridade. Desde que eu me entendo por gente, eu não conheço um plano brasileiro de desenvolvimento sustentável. Entra governo e sai governo, o cara faz o que ele quer ou o que ele acha. Então, eu vou colocar até uma outra questão aí. Aproveitando que você está falando em governo. Nós temos eleição agora para prefeito. Então você está falando na esfera federal e eu estou pensando na esfera local, né? Na comunidade. Qual é o prefeito que vem agora, né? Porque a campanha não começou ainda, mas está bem perto de começar, com uma agenda de meio ambiente, com uma agenda de desenvolvimento sustentável, com uma agenda de minha cidade precisa ser saudável para o meio ambiente e também saudável para os meus habitantes, para os habitantes que nela foi muito vivem. Bom você tocar nesse assunto, porque a gente tem que separar as coisas. Uma coisa vamos chamar de aquecimento global. E uma outra coisa é o aquecimento local, Sim. que a gente chama de clima citadino. E é isso aí exatamente onde os prefeitos e governadores têm que atuar, porque o que a gente sente, né, o calor excessivo, chuvas excessivas também assim, que inundam tudo, é mais uma consequência daquilo que a gente não faz localmente. Isso. Então, o prefeito ele tem uma responsabilidade muito grande nisso. Né? Ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, se você me perguntar qual prefeito que tem uma plataforma, sinceramente, eu nunca vi. Somos dois. Nunca vi alguém que chegasse e colocasse esse tema como prioridade no seu governo. Porque esse tema, ele não é só um tema ambiental, ele é um tema social. Porque quando Perfeito. quando você regula o transporte público de um local, você não está só, vamos dizer assim, falando de economia, de preço de passagem, de tipo de ônibus. Não. Se você tem ônibus mais eficiente, ônibus que gastam menos combustível, ônibus híbridos, Cidade do México hoje usa ônibus híbrido, uma parte elétrica e outra parte de combustão. Então, não é que você vai resolver, mas você vai mitigar muita coisa, emissões. Então, até hoje eu não vi isso. Uma coisa que a gente não vê também, por exemplo, a gente vê muito carro aqui e não vê nenhuma ação para você remover o carro da rua. Por exemplo, quando eu vou em Recife, que eu tenho também residência em Recife, lá você tem metrô. Há anos. Rapaz, é outra história. Existem os problemas de lá também, mas veja, eu praticamente saio de casa, eu saio de ônibus e uso metrô. Eu não gosto de sair de carro. Mas aqui você ou é obrigado a sair de carro por causa dos seus horários, assim, porque o ônibus aqui, a parte de ônibus aqui é complicada. Muito. Então, por exemplo, qual é o governador que teve a proposta de se fazer linhas férreas aqui? Metrô de superfície. Leva-se muito tempo para você construir isso. São décadas. Recife fez isso, acho que 30 anos. Por aí. Aqui nem se ouve falar. Então, E cada vez mais carros e mais carros. Carro, e piorando. As ruas são estreitas, não tem mais para onde crescer. Então se faz, vamos dizer assim, arranjos em ruas, retira retorno, faz isso, faz aquilo. E as coisas ficam complicadas.
Então, quando a gente fala em meio ambiente, o prefeito, localmente, ele é um dos maiores responsáveis por isso, pelo bem-estar da população, no que diz respeito ao meio ambiente. Então, você tem a questão do lixo, que eu digo sempre para os meus alunos, são 3 bombas ambientais que vão estourar aí a qualquer momento. Questão hídrica, Sim. Não é que falte água, em alguns lugares já falta. É a questão de você conseguir tratar a água poluída, porque estão se poluindo tanto que daqui a pouco para você tratar vai começar a ficar muito caro. A questão do lixo, né? Alguém aqui tem mensura o quanto de lixo se produz nessa cidade, o quanto se poderia se reciclar. E a questão das emissões atmosféricas. Sim. Né? Porque é complicado, né? Esquenta a cidade, o ar fica numa qualidade muito ruim de se respirar, né? Quem já foi em São Paulo sabe disso, né? Então, são áreas onde o prefeito pode e deve atuar fortemente. Precisa atuar. Precisa atuar, né? Na nossa cidade, particularmente, eu não vejo muita ação, muitas ações em relação a isso, não. Tivemos chuvas aí um dia desse, alagou tudo aí. Bueiro entupido, obras mal feitas ou obras inacabadas, né? E impermeabilização da cidade. Pagas com o dinheiro do cidadão. Do cidadão. Diga-se que de passagem. Né? Nós temos obra aí da Copa que até hoje não estão prontas. Então, a chuva que vier vai alagar. E aí a gente bota na conta do aquecimento global. E não é nada disso. E a gente percebe, né? Quem estuda um pouco, quem vê um pouco, quem percebe, não é bem assim, né? Então, é aquela história, né? Eu falo para os meus alunos, o canudinho não vai andando para o oceano para entrar no nariz da tartaruga. Exatamente. Alguém colocou lá. Então, aqui é mais ou menos assim. Então, a gente faz as coisas de uma forma errada, né? Nós não temos uma educação ambiental ainda, né? E aí a gente bota tudo na conta do aquecimento. Né? 1 minutinho de intervalo, a gente volta já. Há quase 15 anos, a Domus prima pelo profissionalismo e experiência. Pioneira em avaliação psicopedagógica com enfoque neurocognitivo no Nordeste, a clínica conta com uma equipe diversificada de profissionais. Trazendo excelência em psicologia e fonoaudiologia, oferecemos serviços de avaliação neuropsicológica, identificação da síndrome de Irlen e alfabetização fonológica. Utilizando os procedimentos mais modernos e contando com equipamentos de ponta, a Domus também avalia e treina o seu cérebro, mediante estímulos e técnicas de neurofeedback, biofeedback e neurometria. Nossa equipe também realiza consultorias, cursos e treinamentos especializados no campo da aprendizagem. Ficamos na Rua Tenente Brandão, 453, em Lagoa Seca. Domus, avaliação, estimulação e formação neurocognitiva. Telefone 98892-7723. Vamos falar de quem nos ajuda a fazer esse programa, os nossos parceiros. Primeiro parceiro é SGM, meu amigo Sérgio. Venda, locação, assistência técnica, uma equipe incrível, suprimentos, tudo para sua copiadora ou sua impressora. Você liga lá com a Marina
998669594. Shalom para você também, oficina e autopeça. Eu levo meus carros sempre detonados, porque eu não tenho apreço nenhum por carro. E o meu amigo André recebe, tem o maior cuidado. Ele tem mais zelo pelos meus carros do que eu. Você liga lá no 99630-8462. Felipe Mira, por falar em carro, você está aí com o seu mamão precisando trocar, vender, fazer um agenciamento. Melhor profissional da área, ético, sério e rápido, que é a melhor coisa do mundo. Você liga para Felipe no 988875550. Também acha ele no Instagram. Vive lá. Eu não sei como é que consegue comercializar tanto carro, porque ele mora no Instagram. Hoje a gente está falando de meio ambiente. Eu estou aqui com um professor, mestre, doutorando, Marco Antônio, uma honra. E a gente está discutindo sobre dados, que é uma das coisas mais importantes. Tem muito falatório, mas cadê os dados, cadê as evidências? Marco, aproveitando que a gente estava falando sobre os impactos do meio ambiente no dia a dia do cidadão, que é muito legal a gente acompanhar o aquecimento global, a sueca, acho que é a sueca, a Greta lá falando aqueles discursos incríveis, o embate. Mas eu quero saber aqui em Parnamirim, meu amigo, calor enorme, cada vez pior, Natal também, mobilidade urbana péssima, não é? Falta árvore, asfalto comendo solto. O que me interessa é o meu dia a dia, o meu cotidiano. E eu sei que isso tem uma relação muito grande com o plano diretor. Fala um pouco para a gente sobre o plano diretor e o impacto dele no meio ambiente. Isso é muito, muito interessante, porque é justamente aí onde a gente pode mudar um pouco esse cenário. Sim. O plano diretor, ele vai nortear os gestores, sim, a conduzir a cidade a um planejamento. Né? Então ele é fundamental. Ele é fundamental. Então a questão residencial, vou falar mais na área de meio ambiente, onde é que o plano ele vai atuar diretamente no meio ambiente. Certo. Área de construção, aonde pode, sim, se construir, como se deve, né? Saneamento básico, que hoje em dia, isso aí, cara, olha, nós temos Recife, por exemplo, João Pessoa, não se constrói mais nada lá, o prédio, torre, sem estação de tratamento. Perfeito. Então, muito importante isso. A área de saneamento no plano diretor é de fundamental importância. Resíduos sólidos. Né? Lixo. Né? O que a gente pode reciclar, o que não pode, eu acho que tudo isso tem que estar no plano diretor. Aí vem mobilidade urbana. Você falou mobilidade urbana. Isso mexe com muita coisa na área ambiental, porque aí você mexe o calor que a gente sente. É muito carro na rua, botando gases para o lado de fora num curto espaço de tempo, todo mundo ali num espaço pequeno também. Então, mobilidade urbana, ela é fundamental. Sim. Trem, ônibus, que tipo de ônibus, linhas de ônibus, por onde tem que andar. Não é? Então, isso tudo influencia diretamente a vida de quem vive numa cidade. Tem aí a arborização da cidade, tem lugares aqui que não tem árvore alguma. Você vai para andar em bairros aí, não tem. Né? Você não tem praças onde você pode refrescar um pouco, sim, mais esse clima. As praças que tem são sucateadas, são quebradas, não tem árvore, não tem nada. E principalmente falando aí de esgoto, nós temos muitas ligações clandestinas na rede pluvial, né? Que até agora não se faz nada em relação a isso. Não se fez nada. O que você tem aí é esgoto, você vai ali, Ponta Negra, Areia Preta, você vê isso. Né? Então aqueles prédios que estão ali, aquelas casas jogando esgoto na linha pluvial, que bate, chove, desce e vai tudo pela praia, adentro. Então é muito importante que o cidadão tenha consciência disso e agora, nas eleições, né, cobre do seu vereador, cobre do seu vereador, não, do seu candidato a vereador e do seu candidato a prefeito, que eles falem sobre meio ambiente, sobre plano diretor, sobre o que ele e que principalmente essas ideias sejam implementadas no plano diretor. Sim.
né? E que depois do plano feito, que seja executado, porque a gente sabe também que muita coisa aí fica ao léu, né? Aí, Marco, você estava falando, eu estava pensando, tudo isso passa pela consciência de cada um de nós, passa pela consciência do cidadão. E se o cidadão não tem consciência? Complica muito. Não tem, por exemplo, como você lidar, vou falar aqui um pouco mais da área hídrica, né? Porque é o que eu mais conheço. Se você na sua casa, tomando banho, não fecha o chuveiro, quando está se ensaboando e jogando aquela água fora, realmente aí a questão hídrica fica muito complicada. Entender que ainda lava a calçada com água. Se você fizer o cálculo de quanto se gasta de água inutilmente, seja em banheiro, seja escovando o dente, seja lavando louça, roupa, alguma coisa, é um absurdo de água. É como se nunca fosse acabar. É um absurdo de água. Em alguns outros lugares do mundo aí, água é ouro. Sim. Água é ouro. E a gente lida com a água aqui como se fosse qualquer coisa. Né? Então, a consciência ambiental da população, não só na área de água, esgoto, mas lixo principalmente, né? Nossa cidade se reclama muito, mas você pega um terreno desse aí que você passa, um terreno, vamos chamar assim, baldio. O que tem de lixo não é brincadeira. A vizinhança joga lá. Joga, eu já vi isso. O caminhão passa, leva o lixo, depois o cara vai lá e joga o lixo. Então, é complicado você tratar disso. Então, não tem plano de nenhum aspecto que vá fazer com que uma situação dessa melhore. Né? Eu acho que é muito mas aí é que está, a educação é na escola. Sim. Aí, sim, a questão ambiental ela tem que estar no meio, né, da infância, tem que estar no meio na academia, né, nas escolas, nas universidades, para que a gente possa mudar um pouco esse perfil, né? Eu penso o seguinte, que é muito fácil reclamar, mas se eu não reciclo o lixo, se eu não cuido da água, se eu não cuido da energia elétrica, se eu desperdiço a rodo, como se diz no interior, então como é que eu estou reclamando? Como é que eu posso reclamar? Eu tive um gerente, um chefe, que ele sempre me dizia, não fale do prato do outro enquanto o seu não estiver limpo. Perfeito. Então, acontece muito disso. A gente gosta de falar muito aí do que se faz, do que se diz, e não olha para o próprio umbigo, né? Tem que começar fazendo. Tem que começar fazendo na sua casa. Comece fazendo na sua casa, né? E aí você vai aprender a cobrar daquele que você escolhe. Isso. Né? Daquele que você escolhe. Porque é realmente um desperdício grande. Eu vou falar assim, de desperdício de energia elétrica. Né? Nós temos hoje aí a maioria dos reservatórios aí no Brasil estão abaixo de 40%. Chover, chove, está chovendo, mas não se chove onde tem que chover. Sim. Então os reservatórios estão aí, abaixo, aqui estão um pouquinho mais altos, aí, em torno de 50%, 60%, mas no sul, sudeste, por aí, estão por abaixo de 40%. E a gente ainda usa a energia como se fosse inacabável. Temos aí o sol, energia eólica, onde não se faz muita coisa, se faz aqui, né? Muito bem feito, né? Eu acho que ainda pode se expandir muito. Mas, por exemplo, uma energia que é muito pouco utilizada, mas muita energia solar, né? Aí eu vou dizer uma coisa para você. É tema para opiniões. É um negócio espetacular. Você pode fazer muita coisa, você pode economizar muita coisa. Eu acho que a gente tem que dar o exemplo, fazer a nossa parte e cuidar daqueles que nós vamos eleger ainda esse ano, para que eles façam uma boa gestão do meio ambiente. Marcos, a gente continuaria aqui pela terça, quarta, quinta, enfim, a semana inteira. Mas temos um tempo. Eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui no programa Opiniões. Obrigado. E estamos à disposição para o que você precisar. A gente se vê terça-feira.
Há quase 15 anos, a Domus prima pelo profissionalismo e experiência. Pioneira em avaliação psicopedagógica com enfoque neurocognitivo no Nordeste, a clínica conta com uma equipe diversificada de profissionais. Trazendo excelência em psicologia e fonoaudiologia, oferecemos serviços de avaliação neuropsicológica, identificação da síndrome de Irlen e alfabetização fonológica. Utilizando os procedimentos mais modernos e contando com equipamentos de ponta, a Domus também avalia e treina o seu cérebro, mediante estímulos e técnicas de neurofeedback, biofeedback e neurometria. Nossa equipe também realiza consultorias, cursos e treinamentos especializados no campo da aprendizagem. Ficamos na Rua Tenente Brandão, 453, em Lagoa Seca. Domus, avaliação, estimulação e formação neurocognitiva. Telefone 98892-7723.